a gravação... Pronto, a gravação começou. Então, bom dia, gente. Mais uma aula de ciências. Agora, por favor, coloquem presente. Isso, Eló, muito bem, gente. Maria Luísa, Ana Luísa, Davi. É isso aí. Novamente, a galera em peso, né? Isso é ótimo. Cara, eu estou adorando muito, né, fazer essas aulas. Às vezes a gente não tem tanta participação assim, por exemplo, durante as aulas na escola, né? Então, ver vocês participando às 7h, 7h30 da madrugada é ótimo, né? Eu acho isso fantástico. É isso aí, gente, tá? Então, eu vou apresentar aqui para a gente recapitular o que a gente tinha visto a semana passada, até dia 7, né? Que foi a última aula, foi na quarta-feira, tá? Então, a mesma coisa, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca no chat. Agora que eu estou apresentando, seria interessante vocês falarem, ao invés de colocar no chat, tá? Porque eu não estou vendo a tela, só estou vendo a minha apresentação, beleza? Então, vamos lá, ó. Essa aqui é o resumo da aula de terça, que não é a que a gente quer. A gente quer essa aqui, ó. Bom, a gente estava falando de elétrons, né, de eletricidade, que é, na verdade, a eletricidade é o movimento dos elétrons, certo? E aí a gente falou um pouco de magnetismo. Só que aí eu falei para vocês, né, que o magnetismo e a eletricidade são grandezas que estão super ligadas, tá? Porque elas são quase duas faces da mesma moeda, né? Só que na escola, o que a gente faz? A gente separa as duas, para ficar mais fácil explicar. Só que entendam, aonde, ó, tatuem na pele de vocês. Aonde tem eletricidade, tem magnetismo. E aonde tem magnetismo, tem eletricidade. Uma não vive sem a outra, beleza? E isso é extremamente importante, porque é assim que muitos dos nossos aparelhos elétricos funcionam, tá? E é por isso também que, por exemplo, a gente não pode colocar ímã perto de televisão, né, computador, justamente por conta dessa relação tão íntima entre eletricidade e magnetismo, beleza? Bem, aí a gente falou também de resistência. Vocês lembram que eu falei da nossa resistência de chuveiro? Que eu até parti uma resistência para mostrar para vocês? Ok. E aí, a gente finalizou, né, falando de efeito Joule. O que é cada uma das coisas? Resistor é um aparelho que serve para resistir ao movimento dos elétrons. Ou seja, ele barra a eletricidade, né? Ele não conduz muito bem a eletricidade. E aí, eu falei o seguinte, que um dos fatores que vai influenciar na condução ou na resistência dos elétrons é a espessura do fio, né? Quanto mais fino é o fio, maior a resistência, eu falei, né? Eu tenho que chegar a isso direitinho, talvez seja ao contrário, tá? Mas na próxima aula eu corrijo, se tiver errado. Mas uma coisa é certa, a espessura do fio influencia na resistência. Beleza? Bom, e aí, na verdade, eu começo com a parte teórica, que é justamente essa. Aqui a gente termina a revisão da semana passada, e aí eu vou abrir para perguntas, tá? Eu vou fazer uma pergunta e eu vou querer que vocês me respondam, certo? Se eu pegar e ligar um fio na tomada e depois ligar no papelão, né, num papelão, ou na madeira e tal. E aí eu coloco a mão,
o fio ligado na tomada, na madeira ou no papelão, e eu colocar a mão no papelão, eu tomo choque? Não. Perfeito. Não. Por que não? Por que eu não tomo choque? Aí complica, não, sempre complica, é isso aí. Depois de uma resposta, a gente vem com uma outra pergunta, não tem dessa. Porque a energia vai passar pelo papelão. Hum, Se a energia passa por papelão, Vitória, o que vai acontecer? Se eu pusesse a mão no papelão, essa energia que está carregada no papelão ia passar para minha mão, não ia? E aí eu ia tomar um choque, porque o choque nada mais é do que a eletricidade passando pelo seu corpo. O Marcelo, por que o papelão não conduz a eletricidade? Exatamente. O papelão não é um bom condutor de eletricidade. Por quê? Porque ele tem uma. Os cachorros. Ai, cachorro é uma coisa interessante, né? Os cachorros aqui do condomínio são interessantes, né? Eles latem para qualquer coisa. Ai, ainda bem que os meus não são assim. Bom, mas voltando. O que acontece é que o papelão não conduz a eletricidade. Por quê? Porque ele resiste bem. Ah, o seu. Que legal! Parece os cachorros na minha rua. Pois é, Maria Núbia. Aqui, Mara Núbia, aqui é assim, cara. Às vezes, para eu gravar os vídeos, fica complicado, né? Mas a gente vai relevando. Então, o que acontece? O papelão, ele resiste à movimentação dos elétrons. Então, ele não tem uma boa condutividade, mas ele tem uma boa resistência, tá? Então a gente pode usar o papelão para fazer resistência de chuveiro? Não, não dá. Porque, na verdade, ele é tão resistente à movimentação, né, dos elétrons que nenhuma energia passa nele, nada passa nele, né? Então, fica difícil usar ele como resistência. Então, pensando nisso, né? Aí vamos pensar do outro lado. Se ele é bom, ele tem uma boa resistência, metais, né, são bons condutores, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um fio, eu uso o fio de metal para fazer o cabeamento elétrico de casa, porque ele vai deixar, ele vai possibilitar a passagem, né, dos elétrons, beleza? É isso aí, acabou, né? Então, é por isso que a gente usa fios elétricos, né? Aqui, ó. Os fios elétricos metálicos para fazer o cabeamento de energia elétrica de casa, né? Porque eles são bons condutores. Então, se eu ligar dois fios na tomada e aí entre eles uma barra de ferro e ligar essa barra de ferro a esses dois fios da tomada e colocar a mão nessa barra de ferro, provavelmente eu vou tomar choque. Por quê? Porque os elétrons estão passando por ali, né? E aí, a partir do momento que eu bato a mão na barra de ferro, os elétrons começam a passar para mim, né? E aí eu tomo choque. Mas por quê? Como assim, Davi? Não entendi a sua pergunta. Mas por quê? Provavelmente o quê? Vamos lá. Pode escrever aí no chat. Tá. Tá.
Por que provavelmente eu tomaria choque? Por que eu provavelmente? Porque eu não posso ter certeza de nada sem fazer o experimento, né? Primeira coisa. Segunda, eu não, pode ser que haja, no momento do experimento, outros fatores que vão fazer com que eu não tome choque. Então, por exemplo, pode ser que tenha caído energia de casa, né? E aí eu não tome choque, mesmo ligando na tomada, né? Mas, se tiver tudo certinho, então eu vou corrigir o que eu falei. Se tiver tudo certinho com um experimento, né? Se tiver energia, se tiver tudo energizado e tal, se aquela barra de ferro tiver energizada com os elétrons da eletricidade, com certeza absoluta, eu vou tomar choque, tá? Então, é isso que vai acontecer, né? E aí vem o nosso experimento, para ver justamente, eu não sei... Oh, espera aí que tem o Marcelo. A gente não pode criar energia, né? Não. Na verdade, a gente não cria energia, a gente transforma várias coisas em energia. Então, por exemplo, a energia é só transferência, né? A gente só consegue transferir energia de um corpo para o outro, né? E a gente vai ver vocês vão ver em física, né, a partir do primeiro colegial, vários tipos de energia, né? E como ocorrem essas transferências de energia. A gente já viu alguma coisa de energia térmica, né? Que a transferência de energia térmica é o calor. Mas a energia é só transferência. Dentro do nosso corpo, a gente consegue transformar, né, alguns tipos de energia em energia elétrica. Nós somos seres elétricos, tá? Mas é um outro tipo de elétrica que lá no segundo ano do colegial eu explico para vocês, em biologia, tá? Por enquanto, a gente fica com os cabos elétricos e com o experimento com bombril, tá? Então, a câmera vai chacoalhar um pouco, eu espero que vocês não caiam da cadeira, tá? Porque eu preciso mostrar para vocês a minha bancada, tá? Licença. Aqui. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Então, ó, deixa eu só ver se eu consigo girar um pouco. Um pouco para baixo. Perfeito. Então, vocês estão vendo a minha bancadinha da churrasqueira, tá? E aí, tenho pilhas, né? Mais pilhas. Né? Eu tirei do meu controle remoto da televisão. Se eu descarregar elas, fico sem assistir televisão. Aí a gente tem um bombril e a fita isolante. Agora, olha só que interessante. A gente consegue pensar por que fita isolante. Alguém pode me dizer por que fita isolante? Por que a gente chama esse trambolho aqui de fita isolante? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Por que fita isolante? Porque eu não sei. Porque ela isola o calor? Quase. Ela é isolante porque ela isola alguma coisa, mas não é o calor, Emanuel. Porque ela não conduz a eletricidade. Exatamente. Então, ela é ótima
para você isolar conexões elétricas, tá? Porque aí você passa ela nas conexões entre dois cabos e aí a energia não passa por ela, né? Ela passa, a eletricidade passa nos cabos, mas você não toma choque se segurar, né? Ela funciona como se fosse o cabo branco, né, de plástico, é a mesma coisa. Esse cabo branco também é um material isolante. Geralmente, olha o que eu vou falar, tá? Geralmente, plásticos são isolantes, tá? Plástico, madeira, isopor, terra, tá? São isolantes. Terra? Pô, pergunta, não sei. Bom, mas isopor, papelão, plástico, borracha são isolantes, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, vou demonstrar para vocês a corrente elétrica, tá? No bombril. E aí a gente vai discutir um pouco sobre o que é o bombril, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser preparar os cabos, né? Não, primeira coisa. Bem, as pilhas, cada uma dessas tem 1,5 volt, né? Elas são um pouco energéticas, vamos dizer, elas dão pouca energia, né? Então, para que eu tenha um pouco mais de energia, eu junto as duas, né? Não pode ser assim, porque assim ela não vai funcionar nada. Tem que ser uma atrás da outra, tá? E aí eu vou usar a fita isolante para grudar as duas, né? Então, eu coloco aqui. Vamos ver se eu consigo. Já consegui. Agora, a gente tem 3 volts, tá? 3 volts aqui, ó. Grudadinho. Agora, a gente vai preparar os cabos. A gente usa alicate, com muito cuidado, tá? Se vocês forem fazer isso em casa, vocês podem até, tá? Mas sempre com a ajuda de gente mais velha, porque tem, para fazer isso, tem que ter certa prática, para você não se machucar e nem tomar choque e tal. Ó, descasquei uma ponta do fio. Vou descascar a outra. Descasquei. Eu adoro mexer com essas coisas. Mesmo sendo biólogo. Eu não seria um bom físico, porque eu não sei matemática. Não é que eu não sei, eu sei me virar com matemática, mas para fazer física tem que saber muita matemática. E eu não sou tão bom assim em matemática, em pensamento lógico. Eu acho que não é o meu forte. Mas eu gosto muito de mexer com essas coisas. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? É o seguinte, aqui na pilha, se vocês olharem, ela tem polos. O positivo. Aonde eu consigo tudo isso? Comprando, Davi, comprando. Como eu disse, eu sou muito curioso. Então, cara, eu tenho um kit completo dessas coisinhas. Eu tenho um motorzinho e tal, que eu tiro das coisas. Então, ó, polo positivo. E esse aqui, sem a cabecinha, é o polo negativo, tá? E aí, cada um dos polos eu vou ligar num cabo, tá? Então, vamos lá. Então, vou preparar aqui a fita isolante, porque eu preciso grudar os cabos nas pilhas. Pronto. 4. Então, eu venho aqui, ó. Aí que tá. Pergunta para vocês. Como eu grudo na pilha? Aqui
no plástico ou no metal? Plástico ou metal? Plástico ou metal? O que vocês acham? Como eu grudo? Assim ou assim? No metal, claro, porque o que acontece? É o metal que vai conduzir os elétrons, né? Se eu ligo no plástico, nada vai acontecer. Então, ó, tem que ser. Seria muito melhor se eu tivesse como soldar, mas. Então, ó, vem aqui. E pronto. Liguei um. Agora tem que começar a tomar cuidado, gente, porque o que acontece? Você não pode deixar encostar essa ponta do fio. Pois é. Aí dá curto, né? O que a gente chama de curto-circuito, que a gente vai ver o que é curto-circuito mais para frente, tá? Então, aí, ó, aqui também, a mesma coisa. Eu vou primeiro grudar aqui, deixar grudadinho, e depois... Aqui, ó. Perfeito. Agora sim. Agora, o que acontece, gente? Os elétrons que estão na pilha já estão no cabo, tá? Se fosse algo muito mais potente, né, do que duas pilhas, com certeza, se eu encostasse nos cabos, né, um de um lado, outro de outro, eu ia tomar choque. Mas não é essa a nossa experiência, né? A gente não quer que eu tome choque. O que eu vou fazer? Eu vou encostar no... Eu espero que funcione. Eu vou encostar no bombril e aí a gente vai ver sinais de passagem de corrente elétrica, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo? O que eu posso falar para vocês é que está quente, tá? Então, a corrente elétrica, ela não está produzindo só luz, ela está produzindo também calor. E o calor, a gente sabe o porquê, né? Por que está produzindo calor? Por que está produzindo calor? Alguém? A semana passada a gente falou de um negócio chamado efeito Joule, não foi? Efeito Joule é justamente a transformação da corrente elétrica, né, em calor, certo? Então, o que está acontecendo aqui? O bombril está entrando em contato. Na verdade, não muito, Marcelo, porque o que acontece aqui, né, não é o curto, né? A gente não fecha curto aqui, e eu vou explicar o porquê. O que acontece aqui é que o bombril, ele está resistindo à passagem dos elétrons. E essa resistência da passagem dos elétrons é que forma calor e luz, tá? Então, presta atenção no que eu estou falando, tá? Outra coisa que vocês devem guardar na cabeça de vocês. Quando você tem um material que resiste, tá? Quando você tem um material que resiste à passagem de elétrons, à passagem de eletricidade, você tem a produção de duas coisas por efeito Joule, tá? Calor, que não dá para ver pela câmera,
por essa câmera, né? E luz. Aonde vocês acham, pensando nisso que eu acabei de falar, aonde vocês acham que tem também uma resistência? Na pilha? Não. A pilha é o que vai fornecer energia. No bombril, o bombril tem resistência, exatamente. Mas sem ser o bombril, em que outro lugar a gente tem bastante resistência? Pensa em luz e calor. Na fita isolante, tem resistência, ótimo. Só que ela é tão resistente à passagem de elétrons que não passa nada, nada, nada. E é por isso que ela isola, tá? Mas não, eu quero saber, pensando em luz e calor. Que outro material que a gente... Para de chutar, gente, pensa um pouco. Ó, eu estou falando de luz, tá? De luz. O efeito Joule também produz luz, né? Será que há algum aparelho da nossa casa que pode fazer a produção de luz a partir de movimento de elétrons? O Sol? Não, Emanuel, o Sol não. Então, de novo, vamos lá. Na lâmpada, exatamente, Marcelo, na lâmpada. A nossa lâmpada funciona assim. Lá dentro, ela tem um monte de elétrons, certo? Que, quando ela recebe a eletricidade, esses elétrons começam a se movimentar. Só que ela possui resistência. E aí, esse movimento de elétrons é transformado principalmente em luz, tá? O Sol, ele produz luz de outra forma, que a gente vai ver no 9º ano, se eu não me engano, tá? Mas essa... E aí, gente, é o seguinte, agora parou a aula, né? Porque eu vou falar uma coisa muito, muito importante para vocês, que é a seguinte. Essa relação entre luz, elétrons e magnetismo é o que a gente começa a ver, tá? Principalmente luz e eletricidade. É o que a gente começa a estudar mais a fundo em física quântica, tá? É daí que começam os estudos de física quântica. Então, esse experimentozinho que a gente fez aqui é o princípio do entendimento da relação entre luz e elétrons, tá? E quando a gente falar de átomos, eu volto a falar sobre isso, beleza? Mas guardem que há relação entre luz, magnetismo e eletricidade, uma relação muito próxima, beleza? Agora é o seguinte. Beleza. É o mundo quântico do Homem-Formiga, né? Pois é. Então, o que acontece? Agora, pensando que o bombril resiste à energia elétrica, tá? O que é o bombril? Vocês sabem o que é o bombril? O que vocês acham que é o bombril? Não faço ideia. Davi. Um negócio para limpar panela. Isso é o bombril. Mas do que ele é feito, gente? Eu estou perguntando do que ele é feito. E aí, do que ele é feito? De aço. Ele é palha de aço, muito bem, né? Mas espera aí, aço não é metal? Não, o bombril não é feito do seu cabelo, Marcelo, é de aço mesmo, tá?
Do que é feito? O aço. O que é o aço? Não é metal? Sim, claro. É metal. Então, o aço deveria conduzir a eletricidade, não resistir à eletricidade, correto? A pergunta que eu faço para vocês é: por que o aço, que é um metal, resiste à eletricidade? Agora, vou fazer o seguinte. Eu não sei como vocês, eu não sei se vocês têm possibilidade e tal, mas pesquisem na internet agora. Eu vou dar 2 minutinhos. Pesquisem na internet agora do que é feito o aço, tá? Pesquisem aí. Já volto. O aço é uma liga metálica formada principalmente de ferro e carbono. Muito bem, gente. Era justamente essa resposta que eu queria que vocês trouxessem. Ferro e carbono. Perfeito. O ferro é o metal dessa liga, certo? É o que vai conduzir. E o carbono é metal? O que é o carbono? Hum? O carbono é um gás? Não, não necessariamente. Na verdade, o que é gás carbônico. O carbono em si, na verdade, é o que nós temos no carvão. O carvão é carbono. É um elemento químico. Sim, Victoria. É o elemento químico presente justamente no carvão. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o carvão ou o carbono, eles são bons condutores de eletricidade ou não são? Ou é ou não é um bom condutor? O que vocês acham? O carbono conduz ou não a eletricidade? Não, exatamente, Davi. Não, não conduz a eletricidade. Adivinha onde a gente tem carbono? A gente tem carbono numa coisa que vocês usam, no carvão. Sim, mas tem em outro lugar, no grafite. Grafite é uma forma de carbono. E carbono puro. Então, o que eu vou tentar fazer agora, gente? Eu vou tentar fazer uma lâmpada com o grafite. Será que eu consigo? Porque, como eu disse, a lâmpada ela é algo que resiste a lâmpada é algo que resiste à passagem de elétrons. Então, e o grafite é um material que resiste à passagem de elétrons. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: se eu coloco eletricidade no grafite, será que ele acende que nem uma lâmpada? O que vocês acham? Sim, faz sentido, não faz? Sim, perfeito. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Ó, encostei. E, gente, não está acendendo. Será que se eu encostar mais próximo? E nada.
não está acendendo. O que eu faço agora? Não deu para fazer lâmpada de... Por que será? Vocês têm alguma ideia? Por que não está funcionando? Taca fogo? Não! Lembra que a gente está pensando em eletricidade, Marcelo. Não pode tacar fogo. E aí, gente, por que não está dando certo? Tenta encostar nos fios. Ok, ó, vou tentar encostar nos fios, tá? Ó, eu vou pôr um em cima e um embaixo. Ó, tá saindo fumaça. E tá saindo um cheirinho gostoso. Mas não tá acendendo. Por que será que não está acendendo, gente? Será que está faltando alguma coisa? Pouca energia da pilha. Ô, Marcelo, seu cerebrudo. Exatamente o que eu acho. Talvez a pilha não esteja impulsionando os elétrons com a devida energia. Então, eles não conseguem. Eles ficam isolados no grafite. Vocês entenderam? Para que isso funcione, o que eu deveria fazer, então? Se é falta de energia, o que eu tenho que fazer, então? Carregar a pilha? Pode ser. Mas será motor ou tomada? Talvez uma tomada. Mas, cara, vamos supor que eu ligue na tomada. Será que não é perigoso eu queimar tudo aqui em casa com isso? Qual seria a forma mais segura para fazer isso? Bom, vão pensando. Vão pensando, tá? A aula troca de casa. Não, Marcelo, não vou trocar de casa porque eu não tenho dinheiro para trocar de casa, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, mas vamos lá.